Marcos 4, de 35 a 41, quando Jesus apazigua a tempestade. Diz assim o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero começar afirmando, de modo bem suave e categórico, que Deus é bom, sempre bom. Deus é bom e sempre bom. Às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus nos acontecimentos da vida. Vocês querem ver? Olha, ônibus que são incendiados, com passageiros dentro. Chuvas fortes que inundam as casas de lama, destruindo móveis, eletrodomésticos, comida. Morros que desabam, cratera que se abre no chão, engolindo carros e pessoas. Entes queridos que partem de um momento para o outro, deixando uma grande saudade. E você começa a ficar perplexo: mas no meio de tudo isso, pastor, Deus é bom. Mas mesmo assim, em meio a essas circunstâncias difíceis da vida, Deus é sempre bom. Aprenda isso. Em meio às tempestades da vida, aprenda a aquietar o seu coração e dizer diante do Senhor: Deus é bom. Havia um súdito que ele dizia sempre para o rei que Deus era bom. E um dia eles saíram para caçar, e um animal feroz, muito feroz, atacou o rei. Meus queridos, então o rei perdeu o dedo mínimo nessa luta com esse animal feroz. O súdito, então, no meio daquela situação, o súdito disse para o rei: rei, Deus é bom. Meus irmãos, o rei ficou tão irado depois de perder o dedo. Depois de perder o dedo, o rei ficou tão irado, tão bronqueado com aquela afirmação, mandou prender aquele escravo, aquele súdito. Passou um tempo, aquele escravo, aquele súdito foi liberado da sua pena que o rei impôs. Houve uma caçada, e então o que aconteceu naquela caçada? O rei foi capturado por índios canibais, índios que comem carne humana. E quando estava tudo preparado, levaram então aquela fogueira, fazer aquele churrasco daquele rei, devia ser uma carne muito tenra, o rei com todas as mordomias, devia ser uma carne muito boa, aquelas gordurinhas no lugar certo e coisa e tal. Então o que aconteceu? Os índios, quando pegaram o rei, estavam levando para a fogueira, perceberam que ele não tinha um dedo, o dedo mínimo, na hora do sacrifício. O índio churrasqueiro percebeu isso. Índio churrasqueiro, é exatamente isso, O índio churrasqueiro percebeu que aquele homem tinha uma imperfeição, faltava-lhe o dedo mínimo exatamente na hora do sacrifício. E quando o índio viu aquilo, anunciou para toda a tribo,
especialmente para o cacique, que aquele homem faltava-lhe um dedo. Meus irmãos, o que foi que aconteceu? Os índios decidiram então soltar o rei, porque faltava-lhe o dedo mínimo. O súdito voltou para ele e disse assim: rei, verdadeiramente Deus é bom. E o rei ficou assustado, olhando para ele e disse: mas por que então? Por que então você diz que Deus é bom? Se eu mandei você preso, porque você dizia isso? O súdito respondeu: é porque se eu estivesse contigo naquela caçada em que vieram os canibais, com todos os meus dedos perfeitos, eu é que seria sacrificado. Como vê, meu rei, Deus é bom. É exatamente isso. Nós cremos na palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, principalmente os que são chamados por seu decreto. Amados, olha, tromba d'água, acidentes, mortes, problemas, tempestades na vida não anulam a bondade de Deus. Aqui no texto em que nós lemos, Jesus tinha passado todo o dia ensinando sobre o reino de Deus. O dia todo Jesus estava ensinando. E ao final da tarde, diz o texto, ele convidou os seus discípulos dizendo: olha, passemos para outra margem. No final da tarde Jesus decidiu isso. Ele deu ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado, para outra margem. Enquanto isso, Jesus, muito cansado, dormiu. Foi lá para a popa da embarcação, diz o texto, e uma tempestade terrível veio sobre os discípulos, enchendo o barco de água. Os discípulos ficaram apavorados e clamaram a Jesus. Eu quero dizer a vocês que alguns daqueles que estavam com Jesus eram pescadores, eram homens que conheciam bastante navegação, já estavam acostumados a enfrentar tempestades na vida. Alguns deles sabiam muito bem como fugir de uma tempestade, mas diz que a tempestade, eles não conseguiam fazer isso. Com certeza eles tentaram, porque alguns deles eram exímios pescadores, deixaram de ser pescadores para ser discípulos de Jesus. Com certeza, diante da tempestade, eles tentaram fugir da tempestade, talvez até voltar, mas diz que eles não foram bem sucedidos. Apavorados, então eles clamaram a Jesus. Verso 39, Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, e lemos que repreendeu os discípulos também, porque estavam desesperados com a força dos ventos, mas por fim ficaram maravilhados diante do que viram Jesus fazer. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, considerando a chuva forte que está agora acontecendo no norte do Brasil, vocês estão vendo o que está acontecendo no Pará, na Amazônia, aquela região lá, o Acre. Nós estivemos no Acre, lá eu estava conversando com a minha esposa, onde nós passamos, a água subiu aproximadamente uns 6 metros, acima do nível do rio. E eu fiquei imaginando nas coisas que estão acontecendo naquela região, as chuvas que estão assolando o norte do Brasil e a falta de chuva no sudeste. Mas a coisa lá não está fácil no norte do Brasil, assolando cidades. Quais as lições que nós podemos tirar daqui? Eu quero tirar algumas e rápidas lições com os irmãos. Em primeiro lugar, nós aprendemos que diante do texto, que as tempestades elas são inesperadas. No Mar da Galileia, ele era famoso exatamente por suas tempestades inesperadas. Aquele mar, ele é cercado por montanhas pelos 3 lados. Ali os ventos sopram com violência, provocando terríveis tempestades, surpreendendo a pescadores, viajantes e até banhistas. Mas eu quero dizer a você que as tempestades na vida também são inesperadas. Tudo vai bem, não é assim? Na nossa vida, e de repente é um acidente, é uma enfermidade, é uma crise no casamento, é um desemprego. Você não espera, mas o vendaval vem. As tempestades da vida não mandam um torpedo no seu celular, não mandam aviso, elas chegam na nossa vida sem pedir licença. É assim que nós enfrentamos as tempestades. Elas não nos avisam quando virão. Quando virão? Em que proporção virão? Algumas vezes, a bem da verdade, as tempestades nos apanham de surpresa e nos deixam profundamente abalados.
Mas como cristãos, nós devemos estar preparados para as tempestades da vida. Um dos versos clássicos da Bíblia é Jesus dizendo em João 16:33, quando ele diz assim: no mundo tereis. Isso é tempestade, não esqueça disso. Foi Jesus que disse isso. Em João 15:20 ele diz assim: olha, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Perseguições, problemas, aflições, perseguições no trabalho porque você é um cristão, perseguição no trabalho porque você procura cumprir a sua obrigação, perseguição na escola porque você não cola, porque você estuda. São tantas as perseguições e aflições, e isso vai continuar fazendo parte da nossa vida neste mundo aqui, mesmo se você se tornar um discípulo de Jesus. Não esqueça disso. Considere esse fato aqui: os discípulos tinham passado o dia inteiro ouvindo os ensinamentos de Jesus, cooperando com ele na obra que fazia, mas isso não isentou nenhum deles de passar por uma tempestade. Aqueles discípulos, aqueles homens, eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo para andar com Jesus, mas isso não poupou a nenhum deles da tempestade. Portanto, aqui nós aprendemos o seguinte: que as aflições, que as tempestades da vida fazem parte da jornada normal de todo discípulo neste mundo. Se alguém está dizendo para você que ser discípulo de Jesus, que seguir a Jesus vai te livrar de problemas da vida, de tempestades, de aflições, não é isso que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina, não é isso que Jesus está nos ensinando, não é isso que a palavra de Deus está afirmando. Não esqueça disso. Ser discípulo de Jesus, ser um cristão fiel, seguidor do Senhor Jesus, ser um cristão comprometido com Deus, não nos isenta de sofrimentos, não nos livra do câncer, não nos livra de morrer de acidentes. Um dos pastores que eu tive muita consideração, amei aquele homem, convivi durante um período com ele. Quando você passa ali em Caxias, existe ali uma grande universidade. Qual o nome dela? Unigran Rio. Meu filho estuda lá. E o homem que começou aquela instituição, pastor José de Souza Erdi, pastor batista, homem de Deus, intelectual. Ele começou uma instituição ali em Caxias, fundou, organizou a Igreja Batista Universitária, mas um belo dia, ele morava em Niterói, um belo dia ele saindo da universidade, naquela época se chamava AF, Associação Fluminense de Educação, ele saindo de Caxias, indo para casa em Niterói, ele bateu na traseira de um caminhão na Avenida Brasil, ele faleceu. A universidade está exatamente na rua Pastor José de Souza Erdi. Eu o conheci, era um homem de Deus, educador, um pastor excepcional, um amigo. Olhe bem, ele saindo do seu trabalho, indo para a sua casa, bateu na traseira de um caminhão e ali faleceu. Era pastor, homem consagrado, dedicado. Você consegue entender isso? Deus é bom? Deus é bom. Então não é porque você um dia recebeu a Jesus, o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, que você não passará por problemas, que você não terá enfermidades, que você não enfrentará crises. Não é verdade isso. Nós passaremos sim por aflições, porque Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Em segundo lugar, eu aprendo que as tempestades da vida, elas são perigosas. No Evangelho de Mateus está escrito que o barco, dessa mesma experiência do Evangelho de Marcos, que o barco era varrido pelas ondas. Aqui o evangelista Marcos, no versículo 37, conta que se levantou grande temporal de vento e que as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava ficando segundo mar,
Marcos, cheio de água. Mas no Evangelho de Lucas nós vemos que sobreveio uma tempestade de vento, que eles estavam em perigo. Lucas 8, 23. Meus queridos, as tempestades da vida, as lutas difíceis que nos sobrevêm, também elas são ameaçadoras, elas são perigosas. Há alguns meses passados, eu estava vendo a televisão no Jornal Nacional, e de repente veio um noticiário e eu comecei a assistir uma cena cinematográfica. Os primeiros momentos do acidente na linha 4 do metrô em São Paulo. Uma cena real e uma cena dramática. Jamais alguém podia imaginar que uma rua de cimento e asfalto pudesse ser tão vulnerável e ceder facilmente. A tempestade havia chegado repentinamente e de forma avassaladora. O que foi que aconteceu? Ela engoliu a terra cedeu, engoliu carros, gente, caminhão, porque a gente viu aquela cratera em São Paulo, por causa das chuvas que ocasionaram aquela situação. Muitas das vezes as tempestades da vida chegam assim sobre nós em forma repentina e de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida completamente abaladas, pondo por terra aquilo que levou anos para ser construído. Sabe o que é, por exemplo? É um casamento construído com amor que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É uma doença incurável que abala a família. É um acidente trágico que tira a vida cheia de vigor. É uma amizade construída pelo cimento dos anos que afunda pela tempestade da traição. Exatamente a semelhança da tempestade que sobreveio aos discípulos no mar da Galileia, as tempestades da vida que nos sobrevêm também são perigosas. Uma outra coisa que eu aprendo em terceiro lugar é que as tempestades da vida escapam do nosso controle. A gente aprende que muitas das vezes essas tempestades elas são maiores do que as nossas forças. Veja só esse texto. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema. Eles se esforçaram para sair ilesos da tempestade, mas eles não puderam fazer nada para enfrentar a fúria do vento. Por mais que se esforçassem, não puderam vencer o problema. No verso 38 diz que eles precisaram clamar a Jesus, porque o problema era maior do que a capacidade deles resolverem o problema. Olha, há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Não temos forças para resistir à pressão de certos problemas em nossa vida. A Bíblia conta que em certa ocasião, o rei Josafá, rei de Judá, ele foi encurralado por 3 inimigos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. E então mandaram um recado insolente, dizendo que o rei não escaparia vivo. Josafá, diz a palavra de Deus, teve medo. E com medo ele se pôs a buscar a Deus e decretou um jejum em toda a nação. Então Josafá orou e disse assim, está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 12, diz assim: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Mas olha a palavra final: mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que maravilha a gente ouvir isso da boca do rei. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Na hora da tempestade, que fugiu completamente o controle deles, eles exatamente puseram os olhos e foram buscar todo o apoio necessário em Jesus. Eles correram para Jesus e disseram: Senhor, acode-nos, ajuda-nos, porque nós estamos naufragando. Eles voltaram os olhos para o Senhor Jesus no meio de toda aquela tempestade. Saiba disso,
Existem tempestades que fogem do nosso controle. Vou repetir algumas para vocês. A traição conjugal, muitas pessoas se desesperam. O endividamento, quantas pessoas tiram a própria vida no meio de uma dívida? A doença, a rebeldia de um filho, a morte. Um filho que se envolve em drogas, se torna um dependente químico. Coisas que fogem completamente do nosso controle. Em quarto lugar, eu aprendo com esse texto que as tempestades da vida, elas também são surpreendentes. Uma tromba d'água pode transformar casas confortáveis em lugares ameaçadores. Nós vimos isso aqui em Teresópolis. De uma hora para outra, de um momento para outro, aquelas belas casas até com carros importados, se transformaram num mundo de lama onde nada podia se aproveitar. O Mar da Galileia era exatamente um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Repito, alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquelas águas. E ali eles lançavam as redes, e ali eles ganhavam o seu sustento. Mas aqueles homens experientes que conheciam muito bem aquele mar, navegar por aquele mar, aqueles homens nesse momento estavam em apuros. O que parecia sob controle havia se tornado incontrolável. E muitas vezes as tempestades mais violentas que enfrentamos na vida, presta atenção no que eu vou te falar agora aqui, muitas das vezes, as tempestades mais violentas que nós enfrentamos na vida, olhe bem, não vem de longe, não vem dos lugares desconhecidos, elas vêm de perto, do nosso ambiente de conforto, do ambiente que nos é comum. Mas a tempestade chega e põe tudo de cabeça para baixo. Muitas vezes é o cônjuge, foi fiel durante tantos anos, mas dá uma reviravolta e se transforma numa pessoa má, agressiva, abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa. Outras vezes é o filho obediente que resvala aos pés e que se transforma numa pessoa rebelde, irreverente, dissimulada e insolente para com os pais. Pare para refletir sobre isso. Se as maiores tempestades que nós enfrentamos na vida não são aquelas que nos são comuns, estão perto da gente. É o filho que não quer obedecer mais os pais. É a filha que não segue mais a orientação da mãe. Preste atenção nisso. As maiores e mais difíceis tempestades que nós enfrentamos são aquelas que nos são comuns, que nós pensamos que conhecemos, e quando acontece, a gente diz: que isso? Que foi que aconteceu? Eu não esperava. É quando enfrentamos tempestades, sofremos algumas tensões nervosas. O texto mostra algumas dessas tensões que são sofridas na tempestade da vida. Que tensões são essas, pastor? A primeira tensão que eu entendo no texto é como conciliar a obediência a Jesus com a tempestade. O que diz o verso 35? Que os discípulos entraram no barco por ordem expressa de quem? De Jesus. Eles não entraram no barco porque queriam ir por outro lado, não, eles entraram no barco por orientação, por ordem do Senhor Jesus. Eles estavam, olhe bem, eles estavam no centro da vontade de Deus. Cuidado com essa história que está passando por tempestade, está passando por crise, está em pecado. Aprendeu isso aqui agora? Tira isso da sua cabeça.
Eles passaram por tempestades obedecendo a quem? Jesus. Tem muita gente que vem com essa conversa, às vezes eu ouço esse papo, né? Ah, porque está enfrentando crise, é porque está em pecado. Não vou dizer que está amarrado, não. Você está usando a sua boca, a boca do diabo.